Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo a Bíblia como você nunca viu. Hoje, terminado o livro de Êxodo, e seguindo os livros de Salmos, o Senhor do Céu me tocou o coração para quebrar um pouco o itinerário, vamos falar assim. Então, em vez de eu seguir no livro imediatamente, que deveria ser Levítico, eu achei por bem contar um pouco mais da história do rei Davi. Porque estamos vendo Salmos, como você nunca viu também, e os primeiros Salmos, os primeiros 30 Salmos, eles falam de Davi e sua luta para se firmar rei na terra de Israel. E aí o Senhor me apontou os capítulos finais de 1 Samuel e os capítulos iniciais de 2 Samuel. Na verdade, eu não sei porque que esses livros são chamados 1 Samuel e 2 Samuel, porque do primeiro para o segundo está nítido que há uma sequência. Não sei por que não compilaram esses livros em um só. Deveria chamá-los apenas Samuel. Só para complicar, não é? Então vamos chamar aqui esse capítulo de Samuel. Vamos chamar aqui esse estudo de Samuel 29 até Samuel 30, Samuel 29 até Samuel 30 e 2, deixa eu ver aqui, até Samuel 32, até Samuel 32, quando ele é feito rei, tá bom? Aí depois continuaremos intercalando Samuel do 1 ao 32 em diante. Ok? Dito isso, a guisa de introdução, vamos lá. Samuel 29. Os filisteus desconfiam de Davi. Os filisteus se reuniram em tropas em Afec. Enquanto isso, os israelitas acamparam perto da fonte que fica no vale de Jezreel. Os 5 governadores filisteus marcharam para lá com suas tropas divididas em grupos de 100 e de 1000 soldados. Davi e os seus homens marchavam atrás com Aques. Então os comandantes filisteus perguntaram: o que é que esse hebreu está fazendo aqui? Aques respondeu: esse hebreu é Davi, um oficial de Saul,
o rei de Israel. Ele está comigo já faz algum tempo, desde que se revoltou contra Saul, e desde o dia em que chegou, não o vi fazer nada de errado. Esse hebreu disse Ax, que estava na luta contra o rei de Israel, contra Saul e seus filhos, contra os inimigos de Davi. Era contra esses inimigos que Davi orava e chorava e se penitenciava. Mas agora ele foi acolhido pelo rei de Ax, então ele estava ajudando, né, na batalha. Mas aí os filisteus, bem perspicazes, eles falaram assim: esse hebreu, ele não vai lutar contra Saul. Quando tivermos na batalha, ele se voltará contra nós, nos atingirá e assim se reconciliará. É um trocadilho. Ele se virará contra nós e se reconciliará lá. Ai, Senhor. Ele se virá contra nós e se reconciliará com Saul. Vai usar isso para fazer amizade com Saul, para ganhar as graças de Saul. Sabe, os filisteus aqui, eles foram bem sabidinhos. Eu, na minha humilde interpretação, acredito que essa prudência dos filisteus teve sentido. Porque você vai ver lá no capítulo, logo mais à frente, que Davi, apesar de estar sendo seguido pelo rei, ele não ficou feliz com a morte do rei. Tanto é que ele matou o amalequita, que se atreveu, palavras de Davi, a lançar mão e matar o rei, o ungido de Deus. E ele matou o amalequita ali. Não no calor da hora, mas ele esperou um período de jejum e depois o matou ali. Pediu que um soldado o matasse. De modo que, ao meditarmos sobre esse trecho, a gente vê que não foi um ato de vingança, mas sim um ato de justiça, porque ele disse: é muito atrevimento esse estrangeiro se lançar sobre o rei e ainda vir contar a mim como se estivesse fazendo uma grande coisa. O escudeiro de Saul se recusou a matá-lo. E esse estrangeiro o matou e ainda trouxe aqui a sua cabeça para se vangloriar. Não é vanglória nenhuma ver os nossos líderes amados tombar. E naquele dia tombou Saul, seu filho Jonatas e seu filho, fugiu agora o nome,
Ai, Senhor, eu acabei de ver isso. A morte de seus filhos. Está lá em 31. Jonatas, Abinadab e Malquizua. Então, esses 3 filhos de Saul foram mortos juntos. E aí, mais para frente, nós vamos ver que um outro filho de Saul, Isbosete, é isso mesmo, Senhor? Sim, Isbosete, porque o líder do exército de Saul, né, declara fidelidade a Davi. Então Isbosete, que era o filho de Saul, herdeiro do trono, ele faz uma falsa acusação contra esse general de Saul, Abner. Abner fica indignado. Abner fica indignado, não é? E Isbosete fica quietinho, porque Isbosete tinha receio, vamos falar assim, de Abner. Então Abner fez o acordo com Davi, porque ele sabia da profecia que Davi seria o rei, e ele foi lá e jurou lealdade. Só que pouco tempo depois desse juramento de lealdade, já estou no capítulo 33, pouco tempo depois, Joabe e os outros oficiais de Davi voltaram de um ataque rápido, trazendo muitas coisas que haviam tomado dos inimigos. Mas Abner não estava mais em Hebrom com Davi, porque este já o havia deixado ir embora em paz. Quando Joabe chegou com os seus soldados, contaram-lhe que Abner havia ido falar com o rei Davi e que este o havia deixado ir embora em paz. Então Joabe foi falar com o rei e disse: o que o senhor está fazendo? Fazendo acordo com o inimigo? Abner veio aqui e o senhor deixou que ele fosse embora sem mais nem menos? Ele veio para enganá-lo, para ficar conhecendo todos os lugares aonde o Senhor vai e tudo o que faz. E o Senhor sabe disso. Logo que saiu de perto de Davi, Joabe mandou mensageiros até atrás de Abner. Eles o alcançaram no poço de Sira e o trouxeram de volta. Mas Davi não ficou sabendo disso. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o levou para o lado do portão, como se quisesse falar com ele algo em particular, e enfiou um punhal na barriga de Abner. Assim, Abner, filho de Ner, foi assassinado por ter matado Asaf, irmão de Joabe. Quer dizer, ele aproveitou a sua rixa particular e matou o general que seria o braço direito de Davi nas batalhas. Ele matou o... Eu lembro desse caso aqui. Ele matou o irmão de Joabe, assim, meio que sem querer. Eles estavam lutando, não é? E o irmão de Joabe, parece que acompanhou esse guerreiro aqui, Abner,
né? E acho que eles brigaram entre si e Abner estava tentando fugir, mas o menino continuava perseguindo ele. E aí ele acabou tendo que matar esse. E agora o irmão de Joabe, o Joabe, irmão de o irmão de Joabe, Azael. Eu estou lendo errado aqui que o meu óculos não ajuda. Eu falei Assassi. É que o L parece um I infantado, com um pontinho em cima. Não é Assassi, é Azael, o irmão de Joabe. Quando soube disso, Davi disse: o Deus eterno sabe que eu e meus seguidores não temos nenhuma culpa no assassinato de Abner. Que o castigo por esse crime caia sobre Joabe e toda a sua família. Que nunca faltem na sua família homens que tenham gonorreia ou lepra, ou que sejam capazes de fazer somente trabalhos de mulher. Nossa, que esquisito, né? Ou que sejam mortos em batalha, ou que não tenham o que comer. Ou seja, Davi amaldiçoou a posteridade de... Ai, meu Deus, desse homem que eu acabei de falar agora, de Joabe. Assim, Joabe e o seu irmão Abisai assassinaram Abner porque ele havia matado Azael, o irmão deles, na batalha de Gibeão. Tá vendo? Eu estou lembrando disso. Então Davi mandou que Joabe e os seus soldados chorassem por Abner e que, em sinal de tristeza, rasgassem suas roupas e vestissem pano de saco. E no enterro, o próprio rei Davi ia caminhando atrás do caixão. Abner foi enterrado em Hebrom, e o rei chorou alto, perto do seu túmulo. E todo o povo fez o mesmo. E Davi fez essa lamentação para Abner. Por que teria Abner de morrer como se fosse um louco? As suas mãos não estavam amarradas, nem estavam atados os seus pés. Ele morreu como alguém que é morto por criminosos. Sim, ele morreu por traição. A pior morte que se pode ter, viu, gente? Porque ele foi traído por pessoas que deveriam ser seus amigos. Então, Davi faz essa lamentação e todos entendem que ele era realmente inocente. Então o povo chorou novamente por Abner. O povo tentou convencer Davi a comer alguma coisa antes que o dia terminasse, mas ele fez esse juramento: que Deus me mate se eu comer alguma coisa antes que o dia acabe. O povo ouviu isso e gostou. De fato, o povo gostava de tudo que o rei fazia. O povo amava Davi. Era um amor louco. Eles gostavam de tudo que ele fazia. Lembra que o sacerdote, quando Davi desejou fazer o templo, o sacerdote já falou logo: claro, meu rei, vá em frente.
e depois levou um pito de Deus. Assim, todos os seguidores do rei Davi e todo o povo de Israel entenderam que ele não tinha tomado parte no assassinato de Abner. E ele disse aos seus oficiais: fiquem sabendo que hoje morreu um grande líder de Israel. Embora eu seja o rei, escolhido por Deus, hoje me sinto fraco. Hoje me sinto fraco. E os filhos de Zeruia são homens violentos demais para mim. Que o Deus eterno castigue esses criminosos como eles merecem. O rei Davi poderia ter se vingado diante do acontecido, poderia ter se vingado sobre os filhos de Zeruia, que mataram o pobre Abner. Mas ele foi honesto e disse que o vigia das pessoas faça vingança, que não seja eu. Muito interessante, né? Vamos voltar um pouquinho. Deixa eu apertar aqui o pausa para eu achar o texto que eu quero. Eu quero achar o texto em que Abner matou o irmão, o filho de Zeruia, irmão de Joiada. Um minutinho só. Eu vou ficar devendo essa informação para vocês, mas esse crime contra Abner foi um crime de vingança, não é? Aí eu estava vendo lá atrás, no capítulo 24 de Samuel, onde Davi deixa de matar Saul, não é? Porque ele estava embaixo de uma árvore e Davi o poupou, não é? Ele fala: ó rei Saul. Ele virou-se Davi em sinal de respeito, se ajoelhou e encostou o rosto em terra. Então disse: por que é que o Senhor dá atenção às pessoas que dizem que eu quero prejudicá-lo? O Senhor pode ver por si mesmo que hoje na caverna o Deus eterno entregou você a mim. Alguns me disseram: mate o rei. Mas eu não quis fazer isso. E disse que não levantaria um dedo contra o Senhor, pois o Eterno escolheu para ser rei. Veja, meu pai, veja o pedaço da sua roupa que está aqui comigo. Eu cortei o pano, mas não matei o Senhor. Isso prova que eu não penso em me revoltar contra o Senhor, nem em fazer-lhe nenhum mal. Eu sabia muito bem que o Senhor está procurando me matar, mas mesmo assim eu não o ataquei. Que o Deus eterno julgue qual de nós dois está errado, e que ele castigue o Senhor pelo que fez contra mim, pois eu não vou atacá-lo de jeito nenhum. Como diz o velho ditado: o mal vem dos maus. Olha que bonito. Você está me perseguindo, pai Saul, mas eu não vou matá-lo, porque o ditado diz que quem faz maldade são os maus. Então, você é meu inimigo, mas eu não sou mau. Então eu entrego você nas mãos de Deus. Eu não faço justiça com as próprias mãos. O mal, a maldade, é obra de maus. Como diz o velho ditado, o mal vem dos maus. O mal com L vem dos maus, porque mal com L é maldade, e mal com U são pessoas más. Vejam o que o rei de Israel está tentando matar. Vejam só o que ele está caçando. Um cachorro morto, uma pulga. Davi fala: eu sou um cachorro morto, eu sou uma pulga, por que você fica correndo atrás de mim?
o Deus eterno vai julgar e decidir qual de nós dois está errado. Que ele me julgue, me defenda e me livre do Senhor. Quando Davi acabou de falar, Saul disse: é você mesmo, meu filho? E Saul começou a chorar. Então disse a Davi: você está certo, eu estou errado. Você tem sido muito bom para mim, enquanto que eu lhe tenho feito muito mal. Hoje você mostrou o quanto é bom para mim, pois não me matou, embora o Deus eterno me tivesse entregado a você. Será que alguém, depois de pegar o seu inimigo, o deixa ir, embora são e salvo? Que Deus, o eterno, o abençoe pelo que você fez por mim hoje. Agora estou certo de que você será rei de Israel e que durante o seu governo o reino continuará firme. Mas jure, em nome de Deus eterno, que você não acabará com os meus descendentes. E assim o meu nome e o nome da minha família não será esquecida. E Davi jurou, pai Saul: eu nunca vou levantar a mão contra ti e nem contra os teus descendentes. Gente, é por isso que Davi tem o coração segundo o coração de Deus. Ele não tem ódio, nem uma gota de ódio por seus inimigos. Ele seguia o ditado de Jesus. O ditado não, o dito por Jesus. Ame seus inimigos. Davi amava ardorosamente ao rei Saul. Ele amava seus inimigos e não era de brincadeira, não. Então Saul foi para casa e Davi e os seus homens voltaram para a sua fortaleza, para a caverna lá. Ai, é muito gostoso. Eu estou aqui ansioso para estudar esse livro. Eu não sei, gente. Eu vou começar lá do capítulo 1, mas... né? Esse foi o capítulo 24. Agora no 25 vai falar da morte de Samuel. E Samuel morreu, e todos os israelitas se juntaram e choraram a morte dele. Então o enterraram na sua casa, em Ramá. Aí Davi conhece Abigail, né? Abigail quem era? A mulher do tolo Nabal. Aí Davi falou para ele: ô Nabal, deixa eu passar aqui no seu terreno, né? Eu vou pagar pela comida e bebida que tivemos. E o tolo Nabal disse: não quero ninguém na minha terra. E aí Davi prometeu para si mesmo, né? Eu vou matar esse homem, esse incircunciso. Se negou a dar comida para mim e aos meus. Só que Abigail já conhecia a fama de Davi, pegou e albardou um monte de jumentos, com muita comida, e foi ao encontro de Davi e pediu misericórdia. Então Davi se acalmou e não fez justiça sobre Nabal. E a história disse que depois Nabal acabou morrendo por si só. Não lembro dele detalhe, mas nós vamos acabar chegando aqui. E no 26, Davi deixa de matar Saul pela segunda vez. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquila, em frente a Gesimon. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif, com 3.000 dos melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquila, em frente de Gesimon. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo
que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até ao encontro dele. Enquanto isso, Saul e seu escudeiro Abner, na verdade não era escudeiro, ele era o general. Saul e seu general dormia. Né? Abner era filho de Ner, comandante do seu exército, tá vendo? Ele era o comandante. Então, Davi falou a Abissai, cuja mãe era Zeruia, quem de vocês vai comigo contra o acampamento de Saul? Uma paradinha aqui, vou até ficar com o dedo aqui para não perder. Eu tenho mania de perder o texto que eu estou analisando. Eu virei analista agora. Saul tinha feito um concerto com Davi. Saul compreendeu que Davi não ia persegui-lo. Mas o cão entrava no couro de Saul. E Saul esquecia de sua promessa. E ele se amargou de ódio quando soube que Davi estava próximo ali. Então ele pegou um exército de 3.000 homens, os melhores que tinham, e saíram ao ataque para matar Davi. Davi prometeu que não mataria Saul e seus descendentes. Mas Saul não teve a decência de prometer o mesmo. E aí Abissai falou: eu vou com você, rei. Assim, naquela noite, Davi e Abissai entraram no acampamento de Saul e o encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança fincada no chão, perto de sua cabeça. Abner e seus soldados dormiam em volta de Saul. Então Abissai disse a Davi: essa noite, Deus colocou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixa que eu o atravesse com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2. Mas Davi respondeu: não o mate, pois o Deus eterno castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Deus eterno está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Eterno me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estavam ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Abissai. Abissai sabia que Davi tinha prometido fidelidade ao rei Saul. Sabia que ele não mataria Saul e nem o seu general. Por isso que ele já falou logo: rei Davi, eu sei que o senhor jurou não matar esse ordinário, mas deixe que eu vá lá. Num golpe eu mato os 2. Mas estão dormindo feito bebês. Davi disse não. A vingança pertence a Deus. Que Deus o mate numa batalha, mas que eu não esteja envolvido nisso. Gente, esse é um homem invejável. Que o viver das pessoas nos dê esse coração. Que não lutemos contra nossos inimigos como os maus lutam. Não façamos maldade. Afinal, nós somos homens bons. Nós somos homens com o coração segundo o coração de Deus. Se não somos,
precisamos buscar isso com muito fervor. Porque Davi era adorado pelo seu povo. Mas essa adoração não era à toa. Porque Davi era um homem bom. Então eles saíram e Davi lá de longe grita. Ele estava no alto do monte já, uma boa distância deles. Claro, se você vai cutucar onça com a vara curta, você tem que estar bem longe dela, senão você tem que cutucar e sair correndo. Aí ele grita, Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu, você é homem ou não? Você não é o melhor soldado de Israel? Você não é o melhor comandante? Ou não? Então, por que você não protegeu o seu rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou, Abner. Eu juro pelo Eterno, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, o rei de Israel. Aquele que o Deus Eterno fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? Onde está o jarro d'água que estava do lado da cabeça do rei? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou, Davi, é você, meu filho? Sim, pai, sou eu. Por que é que o senhor continua a me perseguir? Este criado, o que foi que eu te fiz? Aqui foi bom, ele já foi promovido, porque ele parou de ser cachorro e pulga e virou criado. Ele já se autopromoveu. É melhor ser criado do que ser cachorro e pulga, né? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi o Deus eterno que fez o Senhor se virar contra mim, ele mudará de ideia se lhe for feito uma oferta. Mas se foram certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra de Deus, do Deus eterno, para uma terra onde posso adorar somente deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto em terra estrangeira, longe do eterno. Porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu, voltou a ser pulga. Por que me caçaria como se eu fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu, eu errei. Volte, meu filho Davi. Nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido um louco e cometi um grande erro. Então Davi disse, aqui está a sua lança, Senhor. Que um dos seus homens venha buscá-la. O Deus eterno recompensa aqueles que são fiéis. Isso aqui não está falando para Saul, não. Está falando para você, para mim. O Deus eterno recompensa os que são fiéis e corretos. Hoje ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que o Eterno escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Eterno faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi, Deus o abençoe, meu filho. Tudo que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. Não é maravilhoso? E a gente continua a história, não é? Aí no capítulo 27, Davi vai lá e faz aliança com os filisteus. Né? Muito legal isso aqui. Legal assim, aspas, ele foi para o seu inimigo, porque se ele ficasse ali, ele seria morto. Certamente seria morto
pelo rei Saul ou pelos seus soldados. Aí passa o capítulo 27, aí vem o capítulo 28, que é a desgraça de Saul. Aqui é a gota d'água para Saul. Saul já tinha oferecido sacrifício contra o mandato de Deus. O mandado de Deus. Agora ele consulta a velha de Endor, faz subir aquele demônio lá que se passou por Samuel, não é? Isso no 28. Aí no 29, os filisteus desconfiam de Davi, e foi certo isso. Aí tem a guerra contra os amalequitas, né? Isso em Ziklag. Eu acho tão bonito esse nomezinho dessa cidade, Ziklag. Então agora 30, ele faz guerra contra os amalequitas, né? Ele vence a guerra, e aí no 31, Saul morre com seus filhos, seus 3 filhos, Jonatas, Abinadab e Malquizua. Esses 3 morrem na batalha do Monte Gilboa. E aí vem o Samuel 31a, né? Que Davi recebe a notícia da morte de Saul. 32, que Davi é feito rei de Judá. Aí tem o 33, onde é falado sobre os filhos de Davi, e fala do acordo que Abner faz com Davi. Então Abner se prontificou a ser o general de Davi, e Davi reconheceu nele fidelidade. Mas aí o traidor lá, os filhos de Zeruia, né, Joabe e os outros oficiais de Davi, eles voltavam de um ataque, não é? Mas quando eles souberam que Abner tinha saído, eles ficaram bravos com Davi, e aí ele traiçoeiramente, Joabe e seu irmão Abissai assassinaram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles. Então são 3 irmãos, não é? Joabe, Abissai e Azael. Azael, que foi morto por Abner, meio sem querer, numa batalha, né, que eu não achei aqui, mas resistiu. Eu já vi sobre isso. Então, Davi faz aquela canção de louvação a Abner, não é? E agora já estamos no 34. Isbosete é assassinado. Isbosete, filho de Saul, eu acho que era o último herdeiro aqui, não é? Claro. Sem mencionar Mefibosete. Isbosete estava numa boa, inocentemente em casa, no maior calor do dia, fazendo a sua cestinha. Até a empregada dele, que estava lá na frente, pilando lá o grão, também estava na cesta. Aí entrou o traidor lá e matou ele à traição. Quando Davi descobriu isso, não é? Ficou muito mal e prometeu vingança, porque onde já se viu matar um homem inocente. Então agora nós fizemos hoje, nesses minutos, a recapitulação do livro de Samuel, do 29 nada, nós fizemos um grande resumão aqui, viu? Nossa, foi lá do 24 ao 34. Tenha paciência, que ficou bem legalzinho. Depois nós vamos voltar nisso. Que
você seja abençoado com esses resumos. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que os vigia das pessoas te dê paz. Antes de dizer adeus, eu vou falar que... Por que eu estou lendo sobre isso? Porque nós estamos estudando esse trimestre os Salmos. E os Salmos falam das batalhas de Davi, falam de suas lutas, de suas conquistas, de seus medos. Por isso eu achei por bem comentar esses capítulos do 24 de Samuel ao 34. Então, aqui deu para perceber o contexto onde foram elaborados os Salmos. Daqui a pouco eu volto a comentar os Salmos. Acho que eu vou comentar hoje o 30 ao 35. Ou se eu já fiz o 35, eu vou comentar do 35 ao 40. Tá bom? Ou talvez eu comente só um para não... Eu estou muito ansioso, eu não sei o que está acontecendo. Sabe, eu acabo comentando tudo corrido. Mas não sei, talvez eu tenha pouco tempo. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu só sei que estou muito feliz em fazer isso. Espero que você seja abençoado também. Abençoe mais alguém. Compartilhe. Dê o joinha assim. E se você não é ainda inscrito no canal, considere essa possibilidade. Deus o abençoe.